Te deita aqui, eu falei que deu. Eu falei que deu. Pode chorar. Qual é a diferença entre escola de família, se é homo, é hétero, ali? Aí eles tentaram olhar a sociedade com mais liberdade, né? Menos amarras. Já passou da hora de nós criarmos um código de conduta, um código de ética para os professores. Ontem foi o dia do professor e todos nós vimos nas redes sociais, mensagem do próprio governador, quantas pessoas elogiam os professores, reconhecem o mérito da profissão. Porém, muitas vezes eu subi a esta tribuna para denunciar abusos cometidos por professores. E as pessoas costumam torcer o nariz quando fazemos isso. Recorrentemente, os deputados sobem aqui para denunciar os médicos, violência obstétrica, abandono no sistema público de saúde, denunciam também outros serviços públicos mais elementares, mais burocráticos. Daqui dessa tribuna, eu já vi juízes sendo denunciados. Toda sorte de agente político, agente público, funcionário público é denunciado aqui. E os professores também são funcionários públicos e devem ser tratados assim. Um funcionário público é um servidor público, deveria servir aos interesses da população. Nos últimos anos, nós denunciamos toda sorte de abusos aqui dessa tribuna. Professores militando politicamente e invertendo informações, falando sobre fascismo, nazismo, comunismo de forma enviesada, inadequada, parcial. Professores humilhando alunos em sala de aula por causa de suas convicções religiosas. Professores injuriando alunos por causa de sua cor ou condição social. Inclusive, Santa Catarina é o primeiro estado condenado a pagar uma indenização a um grupo de alunos porque o professor injuriou, os difamou, os humilhou em sala de aula por causa de sua cor e condição. Inclusive, o estado foi condenado a pagar mais de 100 mil reais de multa a essas vítimas. E, obviamente, quem pagou essa conta fomos nós, contribuintes. Professoras ensinando a ter orgulho de ser p***. Já falei sobre isso aqui na tribuna. Sim, uma professora ensinando aos seus alunos que ser p*** é um orgulho. Professores promovendo baile funk em sala de aula. Professor transmitindo pornografia em data show. Professor fazendo leitura e recomendando leitura pornográfica. Professor defendendo o comunismo, que é um regime genocida. E, por fim, também, nós já denunciamos aqui professores nazistas. Sim, professores ocupando o espaço da sala de aula para propagar o nazismo. Agora mesmo, na última semana, na semana que passou, nós vimos um dos casos mais alarmantes aqui do estado de Santa Catarina. Uma funcionária do sistema público que foi flagrada agredindo fisicamente um aluno. Imagina os senhores, o pai e a mãe pagam impostos e pagam o salário do funcionário público que, com esse salário, agride o filho. Eu falei que deu, então tu te deita aqui e tu fica bem quietinho, tá? Te deita aqui, eu falei que deu. Eu falei que deu. Pode reinar, pode chorar. Além dos casos de violência física, nós temos também os casos de abuso ideológico, abuso político da audiência cativa dos alunos, como nós vimos em Águas Mornas, uma professora orgulhosamente confessando que usava a sala de aula e a escola para promover teoria de gênero e sexualização das crianças. Porque a gente não muda a cabeça de alguém do dia para a noite, né? Não é uma coisa como pizza, não é uma coisa tão rápida. Na hora que a gente começou a trabalhar essa questão de ter aquele bonequinho, falava da orientação sexual, da expressão de gênero, do sexo biológico, e a gente foi comentando, né? Essas coisas. Como que é o sexo, então curiosidades mesmo, né? E às vezes eu sentia que dava um nó na cabeça, eles olhavam assim, tipo, eu não tô entendendo nada, né? Mas no final a gente ainda fazia umas brincadeiras, eu falava, olha só, minha expressão de gênero é feminina, né? Eu sou homem, eu sou mulher, não uma professora é mulher, a gente vê como mulher, mas eu tenho que ver.
Elas ficam fêmeas. E eu gosto de menina. Qual é a minha orientação sexual? Eles ficavam comigo. Eles tentaram olhar a sexualidade com mais liberdade, né? Com menos amarras. Mas eles precisam das faixinhas, né? Que é homo, é hétero, é bi, né? Qual é a diferença de transexual e travesti? Ela admite que está criando confusão na cabeça dos alunos, que eles olham aquilo e não entendem claramente. Ela admite também que está ali para mudar a mentalidade das crianças. Poxa, mas quem é que faz a mentalidade das crianças? Seus pais. O pai e a mãe, ou seja, a professora paga com os impostos do pai e da mãe, quer colocar a criança contra os valores religiosos, políticos, quaisquer que sejam, dos próprios pais. Ou seja, o cidadão catarinense está pagando o salário de alguém para criar um mini inimigo. A professora admite orgulhosamente que a criança não consegue compreender com clareza esses conceitos de sexualidade. E a professora está ali para mudar essa mentalidade. A professora também admite que quer libertar a sexualidade e os conceitos sexuais das crianças. Pelo amor de Deus, a quem interessa a sexualidade e a libertação sexual de crianças? Existe um grupo de pessoas tão engajado em falar sobre sexo para pessoas de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos. Por que isso é um assunto tão importante e tão caro para professores militantes? É muito cansativo denunciar esses casos, porque praticamente todos os meses eu trago aqui um caso chocante, um caso impressionante. Já são 6 anos denunciando isso, pedindo à Secretaria a abertura de PADs, lutando pela responsabilização desses professores. Bertrand Russell disse que, com a doutrinação correta, é possível, inclusive, fazer com que as pessoas acreditem que a neve é preta. Ou seja, com o tempo necessário e os métodos necessários, é possível colocar qualquer coisa na cabeça das crianças. Quanto mais, também incentivá-las a ficarem contra os valores familiares. A quem serve esse propósito? Como que nós podemos esperar uma sociedade melhor se nós estamos atacando a solidez das famílias? Então, senhores deputados, já passou da hora de nós criarmos um código de conduta, um código de ética para os professores, para orientar essa profissão e evitar que a integridade moral e até mesmo física, tanto das crianças quanto dos professores, seja alvo de injustiças. Todas as profissões bem conceituadas do país têm código de ética. Um código de ética assegura a integridade do profissional, sabendo o que ele pode e não pode fazer, diluindo dubiedades sobre o seu papel, garantindo mais transparência nas relações e aumentando a confiança. Os professores têm código de ética em alguns países, como Nova Zelândia, Peru e Malta. Em alguns estados americanos, como Flórida, Michigan e Connecticut, também os professores têm código de ética. Em nosso país, aqui no Brasil, algumas instituições privadas muito gabaritadas e reconhecidas também têm um código de ética. Alguns trabalhos acadêmicos já estão falando sobre isso, pesquisadores das universidades. Acho que eu vou citar 2 trabalhos acadêmicos aqui e um trecho que diz o seguinte: da presença do tema Código de Ética nos currículos de formação de professores, pois os formandos deveriam ser prevenidos de que as suas futuras atribuições no cotidiano laboral não se limitam ao ensino, mas envolvem também responsabilidades decorrentes das questões que surgem nesse contexto e do impacto de suas decisões sobre estudantes, docentes e instituições. E eu falo muito tranquilamente sobre a necessidade desse código de ética, porque o nosso governador Jorginho é alguém que tem um compromisso com a qualidade da educação e que respeita os professores, como o seu trabalho e a sua gestão já tem demonstrado. Seja na garantia dos direitos dos alunos e das famílias, como, por exemplo, sancionando também a lei da Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e Adolescente, na facilitação do acesso ao ensino superior com a faculdade gratuita, na valorização dos professores na expansão de medidas de formação continuada, no compromisso de destinar 100% dos recursos do Fundeb para remunerar profissionais, aumento do Vale Alimentação, a aplicação de 1/3 da hora atividade a partir de 2025 e a abertura de um concurso público para mais de 10 mil vagas efetivas. Todos esses compromissos que o Jorginho, do nosso partido, do PL, tem com os professores, já mostrou o respeito que ele tem pela categoria. E nós agora então estamos propondo um programa de conscientização sobre ética profissional para servidores da educação do Estado de Santa Catarina. E eu peço aos senhores deputados o apoio pela célere tramitação desse projeto nas nossas comissões e a sua aprovação no plenário.